Começar a ler a Bíblia foi o que determinou toda a mudança que ocorreu na minha vida. Eu era uma pessoa até os 19 anos de idade, e depois que eu tive um contato com a Bíblia, a minha vida se transformou completamente. E nesse vídeo aqui, eu serei o mais honesto e sincero possível. Se você já é uma pessoa religiosa, se você já lê a Bíblia, já ora, já se relaciona com Deus, talvez esse vídeo não seja muito útil para você. Porque eu quero ser verdadeiro com quem não lê a Bíblia, sabe? Esse é o tipo de vídeo que eu queria ter visto com 18 anos de idade, porque eu detestava a ideia de ler a Bíblia. Até os 18 anos, 19 anos de idade, eu não gostava de nada que me lembrasse religião. Eu já tinha ido na missa com a minha avó, eu tinha ido no terreiro de Umbanda com meu pai, já fui na igreja evangélica com a minha mãe, e eu detestava tudo isso. Eu odiava tudo isso. Era muito chato, cansativo, feio em alguns aspectos. E cara, posso te dizer uma coisa? Eu entendo perfeitamente tudo que passa na sua cabeça. Mas eu não quero que você perca toda a riqueza que tem na Bíblia por causa disso. Eu não vou entrar nos pormenores de porquê e como eu comecei a ler a Bíblia. Se você quiser, eu posso contar isso em outro vídeo. Mas eu posso te dizer com tranquilidade as 3 riquezas que eu encontrei quando eu comecei a ler a Bíblia. E que essas riquezas, elas foram responsáveis por tudo que está acontecendo na minha vida hoje. E o primeiro ponto é o seguinte: a Bíblia, ela mostra as nossas fraquezas. Deus, em toda a sua ciência, ele deixa claro os propósitos dele para a criação. Assim como ele criou a água, e colocou os peixes dentro dela, e a água é fundamental para que o peixe viva, ele também cria o homem e coloca tudo que é necessário para a existência do homem dentro dele. Só que no nosso estilo de vida hoje, com a loucura do nosso dia, com tudo que acontece, com internet, com dívidas, com ansiedade, com medo, tudo isso daí faz com que a gente vive um estilo de vida superficial. Porque você sempre tem que estar preocupado com uma coisa. Você sempre tem que estar pensando em alguma coisa. E cara, a Bíblia, ela é fundamental porque ela demonstra de forma clara as nossas limitações. E o primeiro passo para você mudar de vida é você entender aonde o seu calo aperta. O primeiro passo para você ter uma mudança verdadeira na sua vida é você entender aonde estão seus pontos fracos. E a Bíblia faz isso perfeitamente. Ela mostra a fraqueza de todas as pessoas. Você consegue me compreender? Ela mostra a fraqueza das pessoas por dinheiro, ela mostra a fraqueza das pessoas por relação sexual, ela mostra a fraqueza das pessoas por vícios. E uma vez que você vive um estilo de vida ignorando tudo isso, cara, você sempre vai ser escravo na mão de alguém. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi o quão fraco eu era, o quão ignorante eu era, o quão eu estava sendo dominado por coisas, por pessoas, por opiniões. Então, o primeiro ponto determinante foi porque a Bíblia mostrou o quanto eu era frágil, fraco. Porque a Bíblia, ela traz um padrão moral elevadíssimo. Principalmente se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você começar a ver quem Jesus era e as coisas que ele ensinava, você vai ver o quão fraco e frágil é o seu caráter, é o seu emocional. E você entendendo isso, você pode mudar. O segundo ponto: a Bíblia mostra a paciência de Deus. Durante muitos anos da minha vida, eu vivi como se Deus não existisse. Como se a vida se resumisse em ganhar dinheiro, ter algum tipo de relacionamento e sempre em busca do mais. Mais dinheiro, mais prazer, mais isso, aquilo, outro. E ignorava completamente tudo que pode ou que se assemelhava ao espiritual. Só que, cara, se você exclui o espiritual da sua vida, você tem que excluir o propósito dela. É só você olhar quantas pessoas com dinheiro e bem-sucedidas, elas tiram suas próprias vidas. Ou quantas pessoas que têm marido, mulher, filho, tem tudo certinho, um emprego, tudo. Elas não se sentem preenchidas. Elas traem, elas sempre buscam do novo. Porque o espiritual, sabe, a parte espiritual, ela está diretamente envolvida com o propósito da sua existência, o propósito do seu nascimento, o propósito das coisas boas e ruins que acontecem na sua vida. Tudo isso daí você tem que entender que está ligado ao plano espiritual, aonde Deus governa. Então,
Durante muitos anos eu vivi ignorando tudo isso, somente em busca do material. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pude perceber a paciência de Deus, porque Deus não se importa com o material. Deus, ele não se importa com a aparência. Deus não se importa se você é bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo. O ponto principal de Deus é o interior do homem. O exterior é consequência do interior, se você tem ou não tem dinheiro. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pude perceber a paciência dele, porque mesmo eu ignorando tudo isso, ele continuava demonstrando amor, cuidando da minha vida, mesmo eu ignorando tudo, mesmo eu ignorando a todos, mesmo eu só olhando pra mim. E quando eu entendi isso, cara, minha vida começou a ter mais sentido. Eu pude começar agora a buscar, entender o propósito pelo qual eu havia sido feito. Como eu posso tocar e mudar as vidas das pessoas, o quão relevante eu posso ser na vida das pessoas ou não. Agora, uma pessoa que exclui tudo que é espiritual, o que sobra pra ela, senão emoções e prazeres carnais? E aonde vai levar tudo isso daí? Um dia você tá muito feliz, outro dia você tá muito triste. Um dia você tá muito animado, outro dia você tá muito chateado. Um dia você tá satisfeito com o carro que você tem, amanhã você já tem que trocar de carro de novo, de mulher. Nada tá bom. O segundo ponto é esse. Deus mostrou pra mim o quão paciente ele era, mesmo eu ignorando a tudo e a todos. E o terceiro ponto, a Bíblia ela mostra um caminho mais excelente, um caminho que faz sentido, que mudou minha história, que mudou minha vida, que me trouxe onde eu tô hoje. Aonde parece que quando você se dedica a entender o que ele realmente está querendo dizer por meio da Bíblia, parece que a sua sorte muda. As coisas começam a acontecer, as pessoas começam a abrir portas para você, tudo começa a acontecer. Por quê? Porque você muda o seu interior, cara. A Bíblia mostra um caminho mais excelente de se viver. A Bíblia mostra um caminho mais honroso de se viver. Tô falando pra você pra igreja, não? Tô falando pra você que a Bíblia mostra um caminho mais excelente da honra, do amor, do perdão, da misericórdia, mas principalmente da justiça. Se você faz o mal, cara, vai receber o mal de volta. Se você faz o bem, o amor, se você ama as outras pessoas, você vai receber amor de volta. Se você perdoa, você vive de forma mais leve. A Bíblia mostra um caminho mais excelente, cara, pra nós. Olha o que o mundo prega, olha o que o mundo ensina, olha o que as redes sociais ensinam. Olha o que os influenciadores ensinam, que você tem que ter, que se você não tem, você tá fora, que você tem que ter tal corpo, que estudar é besteira. Cara, isso daí não é nada excelente, velho. Se você for ouvir, então, a cultura woke, que é o que tá sendo mais difundido, então, cara, aí você tá perdido, porque eles vão pela linha do relativismo, entendeu? E o relativismo é uma maneira muito ruim de viver, muito superficial de viver. É como você se alimentar de gelo, entendeu? Parece sólido, mas não é, cara. Não alimenta, não mata a fome. O relativismo é uma das piores formas de você conduzir a sua vida. Você nunca vai estar feliz. Você nunca vai estar bem. Mas é o que é ensinado aí. Então, esses foram os motivos que eu pontuei aqui pra você, pra te dizer que começar a ler a Bíblia foi uma das atitudes determinantes para eu viver o que eu tô vivendo hoje. Beleza? Cara, espero poder ser útil, sabe? E explicar pra você o quão poderoso é. Enfim, tamo junto. Até o próximo vídeo.